Oi, amigos, tudo bem com vocês? Segunda-feira chegou, dia de falar de espiritualidade, né? O mundo mudando tanto, né? O planeta que está se regenerando, frequência que está se elevando, certas situações que nós estamos vendo bastante estranha ao redor do mundo e para que tudo isso está acontecendo, né? Será que chegou a hora de nós darmos um olhar mais atencioso para o nosso eu? Realmente começar a entender o processo da vida, achar que o verdadeiro milagre está dentro da gente, não na busca exterior, onde muitas vezes infantilizamos os nossos processos justamente para justificar aquilo de errado que nós temos dentro da gente ou que praticamos mediante a sociedade, a esse planeta Terra. Será que não chegou a hora de nós reconhecermos que falta contribuir com os frutos, com a terra também, da mesma forma que você utiliza, né? Do vento, da chuva, da água, do sol, da lua, enfim, tudo que você usa e o que você contribui, o que você retorna para a terra. As cobranças vão chegando mediante a sua idade, as pessoas precisam entender que isso vai, de uma certa forma, cobrando, né? A gente fala os chamados setênios, inclusive, onde as faixas etárias vão se concluindo e se você não completar etapas, isso vai acarretar em doenças emocionais, em situações emocionais que, se também não resolver, acontece que vem as doenças físicas, justamente para limpar esse corpo aqui da Terra, para que outras almas possam vir e evoluírem, né? Já que, infelizmente, você tem que voltar para poder melhorar o seu processo. Agora, será que vai voltar na Terra mesmo ou em outro planeta? Isso são coisas que estão sendo debatidas no mundo da espiritualidade. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito interessante, que tem muitos anos nessa seara do autodesenvolvimento e vai passar um pouquinho da sua experiência, de como ela começou tudo isso, para que ela começou tudo isso, e aonde quer chegar e qual é a visão dela de mundo nos tempos atuais. Está no ar o RuivoCast Espiritualidade e você é meu convidado especial. Olha o currículo da mulher: filósofa, comestrada em comunicação e cultura, instrutora de meditação desde 2003, ou seja, 21 anos já fazendo esse trabalho, fundadora e coordenadora dos projetos de educação para a paz e atividades do coletivo cultural Fora da Caixa. São poucas pessoas fora da caixa, né? As pessoas fora da caixa, elas têm uma instrução mais, provavelmente, além de ser intelectual, mas com uma filosofia mais espiritual, né? E porque falo fora da caixa que as pessoas que são meio loucas no mundo terreno, as pessoas loucas, mas não é isso não. Está em formação no curso de medicina tibetana pela Tibetan Medicine Education, né? Na Suíça, com o Dr. Passan Yoten Arya. Depois você fala se eu estou falando errado o nome dele. Prazer receber você, Regina Proença. Muito obrigada, Alex, por me receber. Bonito seus olhos, alegria. Hein? Obrigada. Você está aí combinando com o chakra, o azul, né? Esse azul, é o seu azul, né? É um azul. É um azul esverdeado um verde bonito, azulado ainda. Bonitos olhos, bonitos. Obrigado por vir de verde, né? Se deixa aquela esperança. O verde é esperança, é isso? É. Por que o verde é esperança? Olha, quem que determinou as cores? Eu não sei de onde veio essa determinação, assim. Mas o verde é uma das cores que a gente pode contemplar, tanto o verde quanto o azul, sem se cansar, né? É verdade. O verde representa a natureza e o azul o céu. Ai, que lindo. Então eu acho que, assim, a gente está precisando um pouco dessa... menos preto, né? Eu não e uso preto. menos vermelho muito também. Pouco. Muito difícil usar preto, assim, principalmente em cima. Você está bem? Olha... Você passou por um perrengue aí esses dias, né? Por causa da chuva, né? Eu passei por um momento, assim, muito chocante, né? Essa semana nós tivemos uma invasão de lama e água lá no nosso espaço. Só para quem não sabe, eu estou falando com ela que é de Sorocaba, nós estamos no interior de São Paulo, né? Então muita gente do Brasil inteiro para entender que ela está localizada em Sorocaba e o trabalho da Regina se estende para o mundo todo, sem dúvida alguma. A internet hoje não tem fronteiras mais, né? Sim, nós temos alguns projetos internacionais também. Perfeito, mas conta um pouquinho sobre essa questão. Então, assim, para colocar isso dentro de um contexto, né? A gente não está aqui para ficar choramingando, claro. Vamos dizer, mas foi uma experiência muito forte, assim, sobre a impermanência. Porque ali a gente teve uma perda material muito grande, né? A gente não conseguiu ainda repor, e vai levar um tempo, mas... Para que serve aquele local, só para as pessoas se sintonizarem? Então, o coletivo cultural, nós temos algumas atividades ali que são relacionadas com cursos de filosofia, de meditação, de educação para a paz,
atendimento em medicina tibetana. Nós também temos uma loja que a gente importa produtos da Índia, e então a gente tem uma linha de roupas, de acessórios, todos que a gente traz da Índia, né? Como eu disse, nós temos uma conexão muito grande com a Índia, eu e minha filha. A minha filha esteve por 2 anos morando lá, mas antes disso, eu fui convidada para ser parte, né, de um grupo que fez a tradução da autobiografia do Mahatma Gandhi. Isso já faz muitos anos, e desde então eu tenho trabalhado com a filosofia do Gandhi, com a não violência, dentro dos programas de educação que existe algum processo de reencarne seu relacionado ao hinduísmo, alguma coisa ou não? Não diretamente. Eu acho que a minha conexão que é essa com conexão? a Índia muito provavelmente vem do budismo. Entendeu? Mas eu também não me preocupo muito com isso, porque eu acho que o que importa é agora. Certo. Né? O que você fez, ou o que você Por que a sua alma tem sede disso, né? Então, de conhecimento dessa filosofia, lá de uma região completamente diferente da nossa aqui. Sim, mas eu acho que é um processo. Então, assim, em outros momentos eu tive outros interesses também, né? Eu fiz filosofia clássica, eu trabalhei em São Paulo na Associação Palas Atena, eu estudei... Palas Atena, né? Eu estudei mitologia e acabei dando aula lá também sobre mitologia, sobre bacana, mitologia né? pessoal. Então, assim, foram muitos anos não só de estudo, mas de aprimoramento pessoal, né, intelectual, para eu poder hoje chegar numa condição assim muito tranquila, eu diria, né, em termos de identidade, assim, embora eu não goste muito dessa palavra, porque identidade também é uma coisa que vai ficar pelo caminho, né, não é a sua essência. Mas eu acredito que todos esses estudos e todos os meus professores que eu tive ao longo da minha vida contribuíram, de alguma forma, com a minha, vamos dizer assim, a minha disposição para trabalhar com espiritualidade, com educação, né, com meditação. Há quantos anos nessa seara já? Então, na busca? Há uns 30. Podemos considerar a filosofia clássica como uma busca pela espiritualidade? Ou ela traz realmente uma busca pela mudança de comportamento assim, terreno? Não, eu acho que físico, a filosofia mental, ela te claro, dá alguns alicerces, né? Então você às vezes se sente, vamos dizer assim, não concordando com as coisas da forma como elas são, e aí você vai lá e descobre que tem um filósofo 400 anos antes de Cristo que também não concordava e também não se sentia à vontade naquela sociedade. E ele também tentou transformar aquilo. Então você fala, nossa, mas, poxa, como assim, né? Então você vê um Epicuro, um Epiteto, um Platão, um Sócrates. Os questionamentos que eles fizeram são os mesmos que a gente faz hoje. Só que ali a gente tinha uma comunidade que, de alguma forma, estava mais reflexiva, né? No sentido de buscar essas comunidades, né? Eles também fundaram comunidades, eles também ensinaram para as pessoas. Você acha que, de alguma maneira, eles já notavam aquilo que o mundo espiritual traz muito para a gente hoje, que é esse olhar do mundo fora da Matrix? Será que eles questionavam isso? Aquela imposição de Matrix, de mundo? Sim. Você acha que será que, de uma certa maneira, esse conhecimento deles devia ter alguma conexão, além de estudo, porque naquela época eles também não tinham onde buscar tanto estudo, né? Se não fosse uma conexão com o divino, com o universo, não sei. Essas pessoas eram muito fora da caixa. A forma que eles pensavam naquela época, e via que o mundo já era doutrinado, já era dogmatizado naquele período, como é hoje, porque pessoas hoje que estão fora da caixa, elas conseguem enxergar o mundo fora da Matrix. Sim. Toma-se a pílula vermelha, que a gente fala, né? E de repente olha assim, peraí, isso aqui está tudo esquisito. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou com medo disso? Por que eu estou gerando ansiedade? É um processo mais racional, né? A filosofia, ela tem esse viés um pouco mais racional. Então, isso, de alguma forma, faz com que você fique com os pés bem no chão. Ela busca lógica onde é o ilógico, né? Então, assim,
ela escapa um pouco dessa questão mais mística, que por aí a gente vê que tem muita confusão, né? Então, assim, por mais que a gente entenda que existem pessoas que têm dons e que têm, né, uma espiritualidade que vai num sentido mais além daquilo que a gente pode ver materialmente, que eu concordo que existe, mas a maioria das pessoas está com o pé no chãozinho aqui e eles precisam de uma solução para o problema que ele tem agora. Não para quando ele morrer e for para o céu, ou não quando ele for... Você entendeu? Não é necessário, esse tipo de solução não resolve, essa né? Esperança, né? Do verbo esperançar, que vai acontecer, isso esquece. Não, isso daí para nós... hoje, você não recebe nada amanhã. Exatamente. Isso não tem nada a ver. Então, né? Porque... eu gosto da filosofia porque ela desmistifica, entendeu? Essa jornada que me parece um pouco confusa na maioria das vezes. Não que, como eu falei, existem pessoas que conseguem transcender através disso. Mas a verdade de tudo que, na verdade, a verdade é uma meia-verdade, né? É aquilo que falava a Spector, né? O nome dela, da Alma Imoral lá, aquela maravilhosa. Fui 2 vezes assistir a peça dessa, que esse nome dela. Do Newton Bonder, né? Maravilhosa, né? Nem tudo que é certo, nem tudo que é errado. Aquilo que pode ser certo para o corpo pode ser errado para a alma. Sim. E aí, como é que faz, né? Então eu acho que é isso aí mesmo. É devanear, filosofar e debater, não debater, mas conversar, se comunicar dessas coisas sobre o divino, que é muito bonito. Sim. Na vida da gente, né? E traz, né? Mas voltando lá para o assunto da sua sede, para não esquecer, então ela é um centro, digamos, cultural, sim, espiritual também, né? Você tem, sim, lá, meditação, tudo. Eu conheci o teu espaço, muito bonito, sereno, tranquilo, no meio de prédios, mas um lugar assim que se destaca, né? E quando eu entrei, a primeira coisa, fui lá conversar com você quando eu te conheci. Sim. E foi uma tragédia que em Sorocaba, um amigo meu que é muito espiritualista, mas bem conectado mesmo, falou: Alex, nunca vi uma chuva dessa na história que eu conheço de estudar chuva, estudar nuvens, né? Você fala, essa nuvem não é do Brasil. Nunca apareceu no Brasil esse tipo de nuvem. E ela veio de uma forma avassaladora. Essa foi sábado. O teu caso foi no outro sábado, que foi isso, pior, porque a chuva veio de espalhar, ela parou aqui. De alguma forma bloqueou em Sorocaba e sim, caiu o mundo aqui. E aquela chuva que era para ser no estado, digamos assim, ela ficou só em Sorocaba. Pois é. Louco aquilo lá. E daí aí aconteceu esse prejuízo. O que você tira disso? Me conte para mim, com uma visão mais mística. Olha, para mim, pessoalmente, para a nossa equipe, né, que nós temos mais 3 pessoas que trabalham comigo e estão juntos desde o início do coletivo. Mesmo porque tem alguém que recebe uma tragédia material e fica se lamentando, estruturando muito, né? E aí, às vezes, não entende o processo porque não busca. Não, eu acho que, assim, no meu caso, eu não fui só invadida pela lama no nosso espaço, a gente foi invadida por amor também. Porque isso gerou uma comoção tão grande dos amigos, dos frequentadores, das pessoas. Então, talvez pessoas que estejam assim, até afastadas fisicamente, mas que tomaram conhecimento, se mobilizaram para me ajudar. Tanto que, assim, foram muitas ideias, foram pessoas falando, não, põe o seu Pix, faz uma rifa, vamos te ajudar, a gente vai fazer de tudo para que você consiga reabrir de novo rapidamente, né? Então, não teve só a tragédia, sabe? É muito bonito isso, e às vezes só nessas situações que a gente percebe o quanto as pessoas querem ajudar, porque eu recebi ajuda de pessoas que eu não conheço, eu recebi apoio de pessoas queridas, próximas, né? Numa forma financeira, ou de ir até lá, me dar um abraço e, sabe, se colocar à disposição para ajudar até na faxina, coisas que, assim, é bem interessante esse movimento. Então, eu acho que, assim, a gente pode perder as coisas, mas a gente não pode perder a lição, né? E essa lição, para mim, está sendo de tanta generosidade, tão bonito, sabe? Que, assim, eu me sinto, às vezes, até, assim, meio encabulada de fazer uma reclamação, porque, assim, apesar de ter tido muito estrago, muito prejuízo, ali não é onde eu moro. Então, eu pude ir lá, limpar e, enfim, tentar reorganizar as coisas e voltar a dormir na minha cama. Teve muita gente que perdeu a casa. Perdeu tudo, que não tem para onde voltar. Então, quem sou eu para reclamar? Né? Eu não posso reclamar. Eu tenho só que levantar todo dia, disposta a trabalhar
e reconstruir. E em breve a gente vai retomar as atividades e com certeza a gente vai fazer uma festa de ação de graças, porque sem a ajuda dos meus amigos, com certeza ia demorar muitos meses, porque não é fácil, né? A gente trabalha com educação e cultura, então, assim, não é uma profissão remunerada. Não é um comércio capitalista, né? Que está ali às margens da lucratividade, assim, né? Mas, assim, tem o seu eu não vou, mas... mas, assim, eu não vou achar que isso foi ruim, entendeu? De fato. Eu acho que, assim, aconteceu. Não vou ficar julgando, sabe? Sempre temos que extrair o melhor do pior. Eu acho que para quem trabalha com educação, com espiritualidade, eu acho que assim, ficar se lamentando é uma prova de que você não entendeu nada. Entendeu? E no meu caso, assim, para mim, eu considero como um teste, como eu disse para você. Exatamente. Eu perdi o carro. Depois coloca uma foto aí, uma imagem, dá para ela, por favor, Priscila. Que eu mandei para você. Exatamente, é um teste. Eu acho que eu estou passando. Então, entendeu? Tranquilo, eu tirei o carro do meio do movimento, da árvore que caiu, o tronco caiu no meu carro, consegui ainda fazer, que é um carro bem forte e resistente. E aí eu consegui tirar, eu mesmo tirei o tronco embaixo daquelas árvores e fui tranquilo, falei assim, para fazer o quê? Aqui. Consegui levar até a garagem da casa, entrei em casa e a vida continua. Exatamente. E está tudo certo, né? E corri um certo risco ali, mas acho que não estava na sua hora também? Não. Foi sorte, então, que beleza. O mundo está mudando, a frequência do mundo, a gente fala em si, eu não sei se você gosta um pouco desse assunto, mas estamos indo para a quinta dimensão, um planeta mais... que busca uma regeneração, né, um processo mais de limpeza do planeta, né, cria-se movimentos, né, fala muito-se do apocalipse, né, em relação a alguns movimentos que estão acontecendo. Eu acredito que essas escrituras sagradas que nós temos, de alguma forma, traz um norte muito legal para quem consegue interpretar esse código de matemática, né, tão profundo, que é tanto o Velho e o Novo Testamento, assim como é também as regras sânscritas, né, e, enfim, ao Alcorão, né, a filosofia hebraica, e assim vai. Tudo isso caminha para um movimento diferente. O mundo não está do mesmo jeito que a gente conversava antes. Porque religiosos falavam de apocalipse lá no começo do século passado. O mundo ia acabar sempre para eles, né? Não, o mundo está acabando faz tempo. O mundo está acabando faz tempo para eles, né? Mas agora a gente está vendo realmente um negócio diferente. Ou você não tem essa impressão? Não, eu tenho a impressão de que, assim, posso estar equivocado. Não de acabar o mundo, tá? De regeneração do planeta. Não, assim, eu vou colocar a minha opinião, porque eu acho que, assim, dentro de todos os parâmetros mais científicos, existe um processo de aquecimento global que as pessoas ignoram, né? Existe um acúmulo de lixo e de poluição no mundo que não vai caber mais pessoas aqui daqui a pouco, de tanto lixo que vai ter. Nós em 50 anos crescemos, em 50 não, de 80 para cá nós dobramos a população. Até os anos 80 a gente era 4. Dos anos 80 até agora nós somos 8. Mas, por exemplo, se você for para a Índia, que né, a sua filha já esteve lá, eu já estive, a quantidade de lixo que tem na rua, entendeu? É assustador. Então, assim, eu Mas acho é um país sem consciência de reciclagem? Não, é muita gente. Ele é o maior país do mundo hoje. Então, assim, humanamente impossível fazer um planeta funcionar sem a consciência das pessoas. E sem ajuda política também, porque, afinal de contas, nós trabalhamos, né, ou a gente vive em sociedades politizadas, onde a gente terceirizou muitas das nossas atitudes. Viu, tecnologia até existe. Eu acredito que as pessoas meio que ficam às cegas para que isso aconteça, justamente para que haja de repente, dizimar um pouco desse povo, sabe, para diminuir. Esses caras, viu, esse negócio do planeta acabar porque vai aquecer, eu acredito que a natureza se regenera. O que precisa, na realidade, é os caras entregarem as verdades que são escondidas, porque tudo isso é um processo de limpeza. Você acha que não dá para ter tudo, não tem tecnologia para isso? Os caras criam um remédio para ficar dando para doente. Eu acho que, assim, a tecnologia, ela existe, mas nós estamos falando num país aqui no Brasil, eu e você, nós temos condições intelectuais e culturais de absorver isso. É Matrix, né? Agora, em populações que não eles tem não querem nem ajudar, o que comer. Né? Claro, não querem ajudar, né? Então, assim, não fica difícil a gente... Não precisa dar conhecimento para todo mundo. Então. Pensou se todo mundo consegue levar sua frequência, meditando, igual você vai falar de meditação aqui? É muito complexo, né? Então, assim, não dá para você oferecer uma solução simplista para um problema que ele está sendo gerado por todos,
né? E aí a gente quer colocar a culpa em alguns. E aí fica difícil, né? Porque a gente não aceita a nossa parcela também. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se você observar quantos quilos de lixo você produz por mês. É bastante. Eu fico vendo em casa, às vezes, num apartamento que eu moro. Então, assim, vejo só lá quando... isso já é absurdo. um problema absurdo. Só que o que você faz? A gente põe lá, o lixeiro leva e você esquece. É como se ele deixasse de existir. Né? E o Brasil ainda é um pouco assim, de referência, né, em relação à reciclagem, né? Pelo menos em algumas setores, eu fiz muita reportagem para a Record. Eu lembrava que isso, o Brasil, de certa forma, é um pouco melhor. Mas a gente não tem uma coleta seletiva, por exemplo, entendeu? Na Alemanha, você vai no supermercado, você recebe, você leva as suas garrafas, todas, as suas latinhas, já existe uma máquina lá, onde você coloca, que é de reciclado. Que legal. Você recebe um ticket, e aquele ticket vale dinheiro para a sua compra nos próprios supermercados. Que legal. Ou seja, é uma todo boa ideia. mundo... Aqui no Brasil a gente deixa para as pessoas pegar. Então, mas assim, a gente aqui é joga reciclado, dinheiro latinha. fora, porque isso é dinheiro. Você também está jogando dinheiro fora. Então, é como se a gente não tivesse uma participação nisso, porque, eu vou deixar para o catador. Tá bom, mas o catador, ele está sofrendo, andando a pé, puxando aquela carroça pesadíssima, entendeu? Ele não tem uma estrutura. Ele tem a carrocinha, né? Quando tem, né? E isso quando ele não é enxotado dos lugares, como Tadinho, se ele fosse um indigente ou um assaltante. Então, assim, é muito fácil para nós que estamos aqui numa situação mais confortável, né? Olhar de fora e falar, puxa, a solução pode ser essa ou pode ser aquela. Realmente pode ser, mas... Eu só quis dizer assim, quem comanda realmente o planeta, os chamados globalistas, né? Uhum. Né? Não são os globais, eu falo os globalistas. Sim. Essas pessoas que comandam, eles querem mais que todo mundo, por isso que a política feita em países como o Brasil, países aí latino-americanos, países lá da África, então nem aí, quero mais que o povo se ferre mesmo. Dando uma tristeza, emburrecendo o povo, vivendo de ração, né? Que dá um dinheirinho ali para o povo viver. Cada vez mais pessoas menos informadas. Imagina se der conhecimento, sabedoria. Jesus fala, se tiver conhecimento e sabedoria, você alcança, você está louco? Você é uma bomba atômica. O ser humano é muito forte. Tem a centelha divina dentro de você. O Espírito Santo, que é essa onda que se conecta com todos nós. A meditação está aí. Ó. O que a meditação ajuda a equilibrar de fato o mental e emocional? Ajuda mesmo? Olha, ajuda. Ela pode ajudar. Tá? Mas a gente entende que assim existe um processo ultimamente de popularização, né, das práticas de meditação, meditativa. Só que elas estão muito esvaziadas de sentido, porque, por exemplo, não generalizando, mas colocando um termo que é conhecido hoje de mindfulness, né, hoje se multiplicou. Mindfulness, a fundação é budista, né? Então, o conceito vem do budismo, mas a forma como ele é vendido hoje, ele é totalmente desvinculado do budismo. Então, filosofia budista. Porque para você ser mindful, entendeu? Significa que você tem que estar atento, significa que você tem que se importar com alguma coisa. É vigilante, né? O tempo todo, né? Orar e vigiar. Exatamente. Orar e vigiar. Mas isso não pode ser uma contemplação do seu próprio umbigo, que é o que virou hoje, entendeu? Porque a pessoa vai, muitas vezes, faz um curso de meditação que não abrange a utilização dessa energia que você tem de bondade, de generosidade, de compaixão nos processos meditativos, que é o fundamento do budismo. A meditação ela é um pouco egoísta, se for pensar, porque é só para você. Mas então, esse é o equívoco. As pessoas acham que é isso. Mas não é, entendeu? Por que você não libera um campo energético quando você está meditando? Então, mas aí existem meditações diferentes. Então, você tem uma meditação de atenção, que ela vai te ajudar a melhorar o seu foco, a conseguir absorver melhor as coisas, né? Porque você vai estar prestando atenção. E isso faz com que você tenha um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais de tranquilidade para agir. Mas isso não necessariamente é uma ação boa, porque eu posso ter um atirador de elite super concentrado, focadíssimo. Ontem eu assisti um filme sobre isso, o cara era um assassino. Aí não, porcaria de filme que eu assisti, mas tudo bem, que eu estava querendo ver babuzeira mesmo.
Né? Porque a gente fica estudando tanto, né? Não, chega uma hora que você quer assistir. Mas começa a assistir, eu fico perguntando, o que eu estou vendo isso aqui? Mas, aí, então, mas você entende que, assim, é muito... É uma ferramenta. Mas o cara estava lá, ele pôs a pulsação dele em 55, 60. Exatamente. O batimento dele para poder dar o tiro certo. Ele faz a respiração, ele se concentra. Você falou isso, eu lembrei disso. Exatamente. Então, assim, porque qual que é o objetivo da meditação dentro do aspecto budista, né? Principalmente, é você se abrir ou você desenvolver sabedoria e compaixão. Sabedoria e compaixão são duas asas. Uma ave não se eleva se ela não tiver essas duas coisas. Então, o fato de você aprender a se concentrar ou ter atenção, não necessariamente você está se espiritualizando por causa disso. Ah, sim, eu concordo com você. E o que uma meditação pode ajudar na vida da outra pessoa? Tem muitas práticas, né? É uma oração? A meditação é uma oração? Então, existem práticas que elas são feitas com uma Qual oração. Qual é a diferença de oração e meditação? Primeiro que, assim, a oração, do jeito que a gente entende, muitas vezes ela é para pedir alguma coisa. Você está orando ali ou você está pedindo alguma coisa. Os religiosos ensinam a murmurar, né? Pedir por misericórdia. Não tem esse conceito de pecado também, né? No budismo, né? Então, assim, não tem essa questão de você ficar pedindo perdão, de você... Não tem muito essa... Assim, eu sou uma aspirante a budista, né? Eu não posso falar como se fosse uma lama ou como se fosse uma monja, né? Mas dentro daquilo que eu estudo e dentro daquilo que os meus mestres me ensinam, a meditação, ela faz com que você, primeiro, se familiarize com a sua mente, certo? Porque é para isso que serve, né? A sua mente é da onde surgem os venenos mentais, né? Então, você pacificar os venenos mentais através da meditação. Lógico, então, é um bom pensamento. Então, aí o veneno mental, raiva, ignorância, apego, emoções, ciúme, inveja, né? Ganância. Raiva. Então, assim, os venenos mentais, inclusive, eles são os principais causadores das doenças dentro da medicina tibetana. Tudo se liga, né? O que Jesus fala, o que Buda fala, tudo se interliga, tudo, né? Se liga. Então, assim, e é interessante porque eles já têm isso sistematizado, né? Há mais de 2000 anos, né? Buda é anterior, né? A Jesus, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê esses ensinamentos, assim, você fala, nossa, mas isso daí está no Tantra, entendeu? Isso daí está no Tantra de, sei lá, 400 anos antes de Cristo. Né? 500 anos antes, porque tem o Buda Sakyamuni, mas tem outros Budas também, né? Anteriores. Então, tem. Buda não é um. Né? Você é Buda, eu também sou. A diferença é que você e eu não estamos tão despertos quanto ele. O Buda era aquele gordinho mesmo careca? Não tem nada a ver? Não, na verdade aquilo é uma visão simbólica, né? Porque assim, se você vê esse Buda, que é o Buda da prosperidade, vamos dizer, ele tem orelha grande, ele é gordo, né? Ele é todo cheio, mas na verdade ele é cheio de sabedoria. E por que a orelha dele é grande e a boca é pequena? Porque ele ouve mais do que ele fala. Então é tudo um símbolo, entendeu? Sim, mas na verdade não é uma representação. Assim, então, mas aí assim não é uma representação física desse primeiro Buda que a gente considera, né, o fundador ou, né? E esse reencarne do Dalai Lama, por exemplo? O Dalai Lama já é o quarto, né? A quarta reencarnação, né, dele, 14ª, aliás, né? Então, o Dalai Lama, na verdade, ele é um ser ele é um Buda encarnado, né? Ele é a encarnação do Buda Avalokiteshvara, né? Que é o Buda da compaixão. Caramba! Então, assim, ele é um Buda vivo. Então, eu já tive a oportunidade de traduzir alguns ensinamentos dele, né? De estar na presença dele várias vezes. Aquela história que aconteceu com criança, que lance que foi que aconteceu esse tempo atrás, que deu um escândalo aí? O que foi? Não, na verdade, aquilo foi um mal entendido, né? Porque, assim, primeiro que mostrar a língua para eles é uma coisa cultural, certo, né? E existe uma manipulação dessas imagens, né? Porque eu não sei se você entende que sim, assim, mas a mídia é aliada a ao China mal. invadiu o Tibete, né? Em 1949, e desde então eles estão dizimando essa cultura, né? O Dalai Lama, ele é um representante político que mora em Dharamsala, né? Mas ele tem um governo no exílio. E a intenção da China sempre foi, sempre será desmoralizar, né, o Dalai Lama. Inclusive, eles raptaram o próximo Dalai Lama, que é o Panchen Lama, ele está raptado desde que ele tinha, acho que 8 anos,
E isso já faz mais de 30 anos. Caramba! E ele é, o político sequestrado, entendeu? Mais novo, né? Que existe. Então, assim, até hoje eles não devolveram o Panchen Lama, que seria o próximo Dalai Lama. Né? E aí eles dizem que eles têm um Dalai Lama para substituir o Dalai Lama, mas na verdade não, porque isso são linhagens espirituais. Certo. Né? Não é uma linhagem física. É igual que vai surgir agora, né? O Cristo, né? Salvador, né? Que na realidade é o anticristo que vem aí com aquela cara de cordeirinho, que vai ajudar todo mundo, tá chegando aí. Diz que vai alguém que vai poder apaziguar todo mundo, vai ter essa tribulação de guerra, depois vai apaziguar e todo mundo vai começar, aquela história toda. Isso é para quem acredita, né? Porque assim... Para quem acredita, codificou. Todo mundo tomou a vacina? Todo mundo tomou a vacina. E quem um monte de gente que não tomou a vacina, como é que faz? É bem complexo. É complexo. Daí vem o código, diz que vem para poder fazer as coisas, senão você não pode comprar passaporte, não pode fazer isso, não ganha benefício disso. No mundo inteiro, estou falando, tá? Sei lá, coisa de louco. Mas, enfim, vamos voltar à meditação aqui. E para a saúde é bom a meditação? Então, para a saúde é excelente. Porque, mas assim, saúde mental. Sim, mental e física, né? Ela cura aquelas... Porque a gente faz aquelas meditações que a gente entra pelo chakra coronário, você vai colocando aquela cor púrpura misturada com o branco, né? Que é a conexão divina, e vai no lugar que está lá. E eu estou sendo muito simplório aqui para... E aí vai naquele lugar que está doendo, que não está legal. Ao meu ver, mas aí me lembra mais um passe, né, do que uma meditação. Então não sei, estou perguntando. Não, na verdade, assim, o processo de meditação, à medida que você aprende a controlar a sua respiração, que é o principal objetivo inicial da meditação. O que é controlar a respiração? Respira pelo nariz e solta pela boca? Sim, porque os canais de energia, eles começam, né, eles entram pelo nariz, são 3 canais principais, né, e aí eles passam por trás. E por que a gente segura um pouco? Então, depende da prática. Você pode segurar um pouco porque os seus canais de energia eles se expandem quando você segura a respiração. Quanto tempo tem que segurar? Olha, não é muito, não tem um tempo certo, entendeu? Porque assim, depende da prática que você faz, porque são várias práticas. Nós estamos falando de meditação assim, primeiro, nós estamos falando de um início de prática, então assim, como eu trabalho, pelo menos, tá? A gente faz... Meditação tibetana sua? Sim, sim. Mas eu fiquei 10 anos no Zen, né? Porque quem me treinou, quem me iniciou, tem diferença na prática. A prática é diferente. A teoria, o Dharma em si, os ensinamentos do Buda são os mesmos. Mas, por exemplo, dentro do Zen, né? A meditação que é praticada é o Zazen. O Zazen ele é praticado em silêncio, você fica voltado para a parede, né? Não tem recitação de mantras, não tem visualização, não tem nada. Ele é o simples silêncio, silêncio puro. Com o olho aberto? Com o olho semiaberto, sempre. Semiaberto, sim. Na verdade, assim, o olho ele foca na ponta do nariz, vamos dizer assim. Aqui, fica olhando aqui. E aí você fixa um ponto, porque a meditação ele é um processo de estar no presente. Quando você fecha os olhos, você sai do presente. Você vai para cachoeira, você vai para a luz. Na verdade, você está criando uma fantasia na sua cabeça. Isso não necessariamente é uma prática meditativa. Para essa zen, você tem que ir lá para um ponto e a ponta do nariz aqui, assim. Isso. E aí, assim, porque ele é um processo de respira pelo nariz e solta a boca. Despertar, né? A gente não desperta de olho fechado, entendeu? E fica lá, prática... quanto tempo? Então, depende de quanto tempo você está disposto a ficar na postura imóvel, tem que ficar olhando para a parede. Por que a coluna tem que estar sempre reta? Porque o canal de energia, ele precisa dessa... Para alinhamento dos chakras, é isso? Alinhamento, exatamente. Tem que estar, não pode ser deitado, porque geralmente fala as pessoas deitadas também na cama. Tem a meditação do defunto no budismo, que você pode fazer deitado. Então, para que serve a meditação do defunto? Para você se familiarizar com o processo da morte. Com a mão aqui? No peito? Eu acho que a postura é a mesma de meditação, né? Porque tem várias posturas, né? Tem várias posturas Esta, diferentes. por exemplo, qual que é? Então, tem posturas que a gente faz... Por que esse dedo aqui? Porque, na verdade é assim, você prende esse dedo aqui. Não, sim, aqui. Ou aqui. Faz assim, né? Ou aqui, Tanto essa faz é uma o dedo? postura vraja, tá? Isso daqui, um dos canais principais de energia é por esse dedo. Ah, qual? É esse aqui?
Não, é esse. Ah, então tem que prender aqui. Então Nossa, a mais gente difícil prende aqui. aqui. Então. Por isso que eu estou falando. São muitas Não, posturas. estou perguntando por coisa, porque a gente é muito ignorante nessa parte. Lógico, mas eu sou um também. cara super curioso e eu sou ignorante em meditação. Então, e assim, quando você faz uma prática de meditação, principalmente essas que você retém a respiração, porque não todas, né, são assim, né? Aí você faz nessa postura, porque tem várias questões. Tá por mão onde aí? Aqui. Deixa eu ver. Ó. Então, assim, você tem a postura básica, que é essa, tá? Certo. Então, assim, né, os dedos se juntam bem levemente, entendeu? E isso você ajuda para manter. Coluna reta. Isso. E aí tem outras práticas que a gente faz assim, que já tem uma outra, porque aí você já está fazendo... Ó, esse canal aqui é o canal de energia, tá? Que é o que circula a energia do coração, inclusive, né? Porque a nossa veia do coração, ela vem daqui, né? Tudo. Não, é impressionante. Assim. A gente vai ficando até se falar, meu Deus. Ficando louco, né? Fica meio louco. Ainda mais a medicina tibetana, que a gente aprende tudo. E a prática não tem nada a ver com religião? Não precisa ter. Nada a ver. Não, porque você não precisa de religião para ser bom. Entendeu? Não, acho que não, né? Religião é uma coisa de fora. Então, por isso que eu estou falando. Então, assim, você pode ter uma religião e ser generoso, e ser compassivo, e ser... Sim, isso é legal, né? bom, é maravilhoso, entendeu? Mas você não precisa disso. Então, assim, tem muitos ateus que são muito mais generosos, né? Claro, do que né? cristãos e outros afins. Então, assim, na verdade, a prática é uma prática de ação de compaixão. Por que aí na igreja não ensina a meditação? Tem a meditação católica. Tem? Sim, cristã. É a Maranata. Entendeu? Quem divulga aqui... São os monges? São os monges beneditinos. Né? Tem o Dom Lawrence Freeman, tem o Jean-Yves Leloup também, é um dos que divulgam. Né? Então, existem práticas de meditação dentro da Igreja Católica. Não do protestante. Não conheço. Não Essas pode até ser que tenha, mas eu não conheço. Entendi. Mas dentro da igreja, os beneditinos, eles são fortíssimos na prática. Entendeu? É muito bonito. Eu já tive a oportunidade de fazer retiros com o Dom Lawrence Freeman e é poderoso. É poderoso? Para que serve? Para conexão espiritual? Sim. Abre a glândula pineal, então. Então, a gente não fala nesses termos, entendeu? Mas é a glândula pineal nessa história, gente? Porque o que é mais importante é o coração. Você precisa abrir o seu coração, entendeu? O seu coração é a sede da sua mente. Né? O cérebro, onde tem essas outras glândulas, pineal e outras, né? São 72 mil canais de energia. Então, assim, lógico, 72 mil. No corpo humano? Exato. Então, assim, a gente é muito na tradição budista, por exemplo, né, eles não têm essa concepção da mente estando na cabeça. Por isso que a preocupação com o cérebro não é tão grande. Para eles, a sede da mente é no coração. Ou seja, o amor que prevalece. Também, mas não é metafórico, é científico isso. Se você pesquisar, existe um grupo de cientistas que o Dalai Lama se reúne muitas vezes por ano, mas há mais de 25 anos eles estão estudando as práticas e a ciência junto. Então tem os professores das universidades, os cientistas, os praticantes, e eles fazem encontros junto com o pessoal da Mind and Life, que é um grupo de cientistas que já está com o Dalai Lama há muito tempo, porque ele patrocina essas pesquisas, né? Porque ao invés dos cientistas pesquisarem, por exemplo, como curar a depressão, como curar a ansiedade, como curar, entendeu? O que a gente considera doenças da modernidade, vamos dizer, o Dalai Lama veio com uma proposta para eles, falou assim, por que vocês não estudam o que faz uma pessoa feliz? Não é muito mais interessante? E aí os cientistas... Em vez de estudar o doente, estudar a felicidade, é isso? Lógico. Entendeu? E daí? E daí que eles estão estudando há mais de 25 anos. O que é uma pessoa feliz, na sua opinião? Então, como quimicamente, aí nós vamos chegar na parte da meditação, quando a gente faz uma meditação de compaixão. Compaixão? Sim. Porque, assim, o que produz a química da felicidade é quando você ajuda os outros. É quando você faz alguma coisa de bom para os outros.
Você pode ser incluída nessa coisa boa. Você não precisa se abnegar e só ajudar os outros, porque daí também você já vai criar um outro problema. O altruísmo é a cura, a compaixão é a cura, e isso produz muito mais felicidade do que você ficar meditando, simplesmente cultivando o seu eu ali, né? Ou tentando, vamos dizer, atingir alguma coisa muito maior através do seu eu. Quando você ajuda os outros, quando você cria ações que você impacta a vida dos outros positivamente, aquilo não só vai gerar um karma positivo para você, porque você está ajudando. A lei do retorno. É a lei do retorno. Na física quântica a gente fala da lei do retorno, né? Então, mas isso é o karma, né? O karma budista, ele não é nem negativo nem positivo, ele é neutro. Depende do que você faz. Porque a gente tem uma ideia de karma. Então, é igual o pecado, né? No cristianismo. Eles falam em pecado, né? Aí uma coisa fala do retorno, mas a lei do retorno. Na vida é um espelho. Então. No budismo vê assim também? É, de alguma forma parecido, tá? Porque assim, o espelho ele pode te enganar também, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está olhando para o outro, mas na verdade a gente está querendo se beneficiar. Entendeu? Aí é ego, né? Então, ajuda assim, a melhorar o ego, a meditação? Não, ajuda a eliminar o ego, né? Ajuda a eliminar o ego? Dá para eliminar essas situações nossas ou a gente já deixa ele guardadinho? Não, você pode colocar ele em atividades mais produtivas e úteis, não só para você. Entendeu? Porque hoje em dia, desde o Freud, né, existe um culto do ego, né? Como se você ter um ego forte pode se transformar numa pessoa, né, mais equilibrada. Mas quando você tem um ego forte, a primeira coisa que você é atingida quando acontece alguma coisa de ruim é o seu ego. Quando você tem um ego, assim, menos exacerbado, entendeu? Que eu hoje já tive um ego lá em cima, artista. Então, e aí você cai. Quanto maior e mais alto, maior é a queda. Cai mesmo. Né? Então, assim, agora você vê uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa abnegada, uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Ela não está preocupada com ela estava preocupada em ajudar os outros. Né? Você vê outros mais vale uma mão ajudando que duas rezando. Exato. Então, assim, é muito mais ação do que devaneio ou do que essas... Pregação. Não, então... Aliás, o que está aparecendo na internet de falso profeta, negro, que está aparecendo... Eu não tenho tempo aqueles caras que parecem... Mas a gente vê na internet porque a gente busca... Eu, como busco a espiritualidade, lógico, Deus manda conecta a gente vendo um monte de coisa boa. Sim. Só que de vez em quando aparece os pilantras aí. Mas não que a gente vá assistir, a gente vê aquelas internet, alguns religiosos mesmo, fazendo analogia dos outros religiosos. Aí, assim, se prestar atenção, o cara tem razão no que está falando. Assim, olha, o cara entra como popstar na igreja. Ou esses caras que só prometem dinheiro agora da prosperidade, né? Tudo é dinheiro, prosperidade é ligada a dinheiro. Claro, a energia do dinheiro é maravilhosa, quem não gosta, né? Lógico, é muito bem-vinda. Útil. Mas ela é um elemento dentro da prosperidade, os caras colocam ela como o top principal. Nossa, o negócio tá feio, viu? Você não vê como tá feio aí, o negócio assim, aí fora? Você não está enxergando isso, não? Assim, essa questão do culto ao dinheiro, né? Do culto às coisas... Daí, por exemplo, uma pessoa que passa por uma experiência que nem eu passei, ou que nem você passou agora com o carro, ou com... Sofre. Entendeu? Sofre imensamente, né? Fica inconformado, fica revoltado, e daí surge a raiva, surge, né, a vingança, surge... Por que comigo, né? A velha pergunta, entendeu? Por que comigo? A culpa, né? Puxa, será que Deus está me castigando, né? E, porque o carro da frente passou e veio no meu mesmo. Pois é, então, o problema está com você, entendeu? O que você fez? Nossa, se pegar numa igreja mal intencionada, você já ia estar com o bilhete pro inferno, lógico, entendeu? Derruba o cara. Né? Derruba. E aí você vê que, na verdade, assim, a felicidade é você não precisar de nada. Né? Quando você está na sua casa de pijama, os testes com seus da evolução, amigos... porque tem os testes da evolução espiritual, para ver se tá, vamos ver se a Regina tá boa mesmo, para aguentar o pancada, né? Já passei por muitos. Não, porque senão é facinho, né, Regina? A geladeira tá cheia sempre, né? Não, já passei muito. Ô, Regina, em Sorocaba aprende a meditar lá no teu espaço, né? Logo, né? Isso, a gente tá assim... Você tem um site, alguma coisa? Coloca no ar o negócio deles aí pra gente ver. Fora da caixa coletivo.com.br. O que é fora da caixa? O que se considera uma pessoa fora da caixa? Um louco? Não, na verdade, uma pessoa que enxerga as coisas de fora mesmo. É o fora da Matrix, é isso? Fora da Matrix mesmo. É mesmo fora da Matrix? O que seria fora da Matrix, na sua opinião? Eu acho que assim, quando você tem a capacidade de observar sem julgar, entendeu?
Isso, a OpenZine é a nossa revista digital, porque assim, eu já tive outras revistas e o fator que mais me irritava era que as pessoas nunca entregavam um artigo na hora que precisava. Nunca entrar. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma revista aberta que assim, o dia que a pessoa entregar, eu publico. Entendi. Aí ficou o OpenZine. Mas a gente tem vários programas, né? Então, assim, aí dentro dessa configuração aí, a gente tem a medicina, tem o café, tem o espaço colaborativo, que a gente atrai outras pessoas que querem fazer cursos ou dar cursos lá também. E a gente tem parceiros. Tem muita gente de amigos. Sorocaba para mandar vir falar aqui? Tem, né? De Sorocaba tem o Xavier, que é o nosso amigo, assim, que é professor também de filosofia, Legal. de várias coisas legais. Mas assim, por exemplo, que nem aqui a gente está divulgando o Robert Walter, que ele era o presidente da fundação do Joseph Campbell, com quem eu estudei há mais de 20 anos atrás. E aí ele me pediu, quando ele vai fazer um evento agora lá em Exalém, nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí ele me mandou, né, pedindo se a gente poderia também ajudar na divulgação. Claro que a gente ajudou, né? Tá bem montado, tá bem bonito o seu negócio. Tá bonito, né? É o Ricardo Albuquerque, que trabalha aqui, é do coletivo, que faz com a Você gente está falando também. fora da caixa. Me conta um pouco sobre o negócio da fora da caixa. Então, o Fora da Caixa, a gente tem alguns projetos que são, por exemplo, que nem esse daqui que está em inglês, mas tem em português também. Educação para a Paz. Isso, a gente tem um programa de Educação para a Paz, que a gente faz em parceria com o Educandário Instituto André Luiz, da Ana Paula Cardoso e o Pedro Cardoso, que é um programa que a gente trabalha com adolescentes. Lá é um potencializador de alunos da rede pública e a gente prepara eles para prestar bolsas para exames de escolas particulares, para eles tentarem sair dessa condição de escola pública, né? E esse programa a gente já recebeu várias premiações. Esse ano a gente trabalhou, né, liderança e saúde emocional, né? Aqui são as nossas crianças, a Mirella também, que é minha filha, que também faz parte do coletivo. E aí a gente trabalha com eles o meu programa é sobre meditação, saúde emocional, liderança, educação para a paz. Então, assim, Quem medita tem mais condição e mais atenção para o estudo? Ajuda muito. Quanto tempo de meditação precisa? Uma boa meditação precisa de tempo ou só uma concentração melhor? Na verdade, você precisa aprender. Qual que é a né? qualidade E aí, da meditação? Assim, eu acho que entre 15 e 20 minutos por dia, você já vai sentir diferença. Porque, assim, quando você... Vou começar hoje, Regina. Qual o conselho que você dá? Que tipo? Eu faço uma meditação geral, não específica? Eu coloco o dedo aqui, o que eu faço? Não, primeiro você tem que aprender a postura, reto, a respiração. A gente usa essa prática com essa postura básica, né? Postura de meditação. básica, tá. Essa é uma geral, essa é uma clínica exatamente. geral. Clínico geral. Isso. E aí você vai primeiro aprender a respirar e observar a sua mente. Porque... Olho aberto. O olho semicerrado. Porque você não pode... vamos dizer assim, você não vai ficar com o olho completamente aqui é dor de cabeça, aberto. nesse cabeça, aqui fica dor de cabeça. Não, mas aí você vai colocar um ponto que seja mais para frente, né? No caso aqui, nós estamos com a mesa, fica mais difícil. Aqui, tá bom. Mas esse ponto, ele vai servir de apoio para você perceber que, assim, dentro da sua mente, mesmo você estando de olhos semicerrados, né? E não de olho fechado, existe uma novela, né? Acontecendo, existe uma coisa repetitiva que vai... Mas você está ali preocupado com o boleto, vamos supor ali, vai ter que pagar uma conta, mas você meditou antes e começa a pensar no boleto, já perdeu toda a meditação, então. Então, o treino é você não se deixar, você pode pensar no boleto, porque ele existe, você não está fantasiando, mas o que você vai poder fazer... No boleto? Então, mas aí com o processo de meditação, você consegue encontrar espaços entre pensamentos. Dá um delete nele. E aí você também tem, como eu falo, escolher o que você vai pensar. Né? E o que eu penso na hora que eu estou fazendo a meditação? O que eu tenho que pensar? Então, a gente ensina algumas práticas que, por exemplo, a gente tem uma prática que se chama Metta Bhavana, que é uma prática de meditação sobre o amor incondicional, e enfim. E nossa mente, ela só pode se ocupar de uma coisa de cada vez. Certo? Por isso que é o presente, então. Também. Mas só que nós não aprendemos a escolher aquilo que a gente vai ocupar na nossa mente. Eu vou dar uma palestra dia 31, 7 horas da manhã. Eu acordo às 6 e faço a meditação de 15 minutos. Pensando que na palestra? Não.
Na verdade, você tem que criar um espaço, porque se você vai fazer uma palestra que você quer receber uma intuição, ou você quer sentir ali como que está o clima, primeiro você tem que reduzir a sua ansiedade. Mas eu não. Ah, tá. Eu não fui na palestra ainda, eu estou ali em casa. Então, Vou fazer uma mas a ansiedade vem antes, né? Ah, Entendeu? sim, daí eu reduzo ela. Então, assim, E quando aí você emana um amor para aquela gente que vai assistir? pode ser amor, pode ser compaixão, você pode... tem práticas, por exemplo, que nem essa de meditação, que você deseja que eles Não, a gente tem sejam que fazer curso, felizes. gente. Então, é bem complexo. Entendeu? Quanto custa um curso para fazer? Olha, a prática que a gente faz são 8 encontros, que é o curso de introdução, tá? Ele custa R$400. 8 encontros, R$400. Pode pagar lá no cartão, lá em... Pode. Quantos é um encontro por semana? Uma vez por semana, 1h15. Então, assim... Que horas que é? Olha, a gente tem feito Eu quero fazer. 8 horas da manhã. Eu preciso aprender. Porque Nossa, aí, você assim... me ajudar, filho do céu. Eu vou te ajudar, você pode fazer. Mas também acontece das pessoas precisarem de meditações... Dá desespero na ignorância, sabia? Dá desespero na gente, cara. Não, mas é que assim... Mas é tão bom que você falar de meditação, Mas porque a gente sabe acha que a meditação, essas coisas... Eu estou me sentindo um verdadeiro, desculpa, idiota. Não foi a minha intenção. Não é você, mas a sua intenção não. Só tem aqui para aprender. Se você está aqui, não é à toa hoje aqui, porque isso aqui é um campo energético maravilhoso que Deus nos deu. Aqui não senta qualquer um nesse banco ainda. Não é qualquer um no sentido de ser importante. No sentido, Não, eu sou importante, não é no isso. sentido, mas no sentido de ensinamento para os outros. Sim. Por isso que, assim, quando as pessoas me chamam para fazer uma palestra, ou para dar um curso, ou para falar de meditação, a primeira aula é assim, o que você acha que é meditação? Eu não acho que eu não sei nada de Entendeu? meditação. Então, assim, a pessoa vai falando e eu vou falando, não é isso. Ou, tipo, não, essa é uma visão equivocada. Ou não, quase, entendeu? Porque primeiro eu preciso tirar aquelas ideias equivocadas, porque, assim, o início no Brasil das traduções sobre livros de meditação foram muito mal feitos. Então, a gente pensa, não, meditar é parar de pensar. Fala, não existe isso. Né? Isso é equivocado. A meditação é você relaxar, você desconectar. Não, desculpa, mas não é isso. Entendeu? Então, assim, tem muitas informações equivocadas que as pessoas trazem e aí elas não entendem muito bem. Falam, mas então se não é nada disso, o que é? Fala, bom, primeiro então agora a gente vai começar pelo simples. Então você tem que pegar na mãozinha, que nem criança. A gente não foi dele. E a básica já resolve muita coisa, né? Já resolve muita coisa. Se você começar, para quem não pratica, porque você faz uma oração. Porque qual que é a diferença de oração e meditação? Perguntei se você respondeu, acho que eu nem lembro mais. Então, é que assim, a meditação, na verdade, a gente tem vários tipos de preces, né? A gente não fala oração, a gente fala preces, inclusive preces que a gente tem que fazer antes então, meditação é uma oração, e depois. Então. Não, antes e depois, não durante. Durante não. Você faz antes de fazer. Você faz uma oração antes, então, e uma oração no final. Porque e no meio da meditação, não. Não. Você fica com a cabeça vazia ali. Olhando para o nada ali, igual... mais ou menos. Entendeu? Porque a verdade é que, assim, quando você consegue respirar e mudar a cadência da sua respiração, e essa postura, você ficar imóvel, você também está mexendo na sua ansiedade. Mas ele não vai fazer o yoga, não resolve já? A yoga é uma outra forma de meditação também, né? Entendeu? Então, assim, depende do professor, claro, né? Porque, como tudo... O seu é meditação tibetana. A minha meditação tibetana. É aquela que fica... Não, porque, assim, tem milhares, são 14 mil métodos de meditação. Pelo amor de Deus. Pelo que amor o Buda deixou, de Deus, gente. Entendeu? Então, assim, é muito difícil você falar, a sua é essa ou aquela. Não, existem algumas práticas que eu adotei, né? Que eu fui aprendendo ao longo desses anos todos. E aí, assim, as que eu mais me familiarizei, as que eu tive a oportunidade de receber ensinamentos, porque muitas dessas práticas, os ensinamentos só são passados, transmitidos oralmente. Mas ele não abre o campo, né? Não expande a consciência um pouco? A meditação ajuda a expandir a consciência? Então, pode ajudar. Mas eu não gosto de generalizar, porque Você assim... não gosta do lado espiritual do negócio, né? É que eu gosto da coisa mais prática, sabe? Porque, fisiológico, assim, o negócio é mais fisiológico. É, mais científico um pouco também, entendeu? Porque
Eu acho que assim... Mas ciência e espiritualidade estão super aqui agora, ó, together. Sim, Super together. com certeza, entendeu? Mas as crenças são diferentes da ciência. Crença e dogma é outra coisa. Então, mas nem todo mundo entende. O universalismo não tem isso. Então, mas nem todo mundo entende. Quando a gente fala religião, Esquece as pessoas religião. entendem crenças. Crença Entendeu? e dogmas, Então, quando você fala, mas a pessoa é religiosa e faz budismo enfim, ela tem um vínculo. Muitas vezes isso pode afastar pessoas, porque elas não estão buscando uma religião, mas elas querem aprender a meditar. Então, assim, pode vir meditar, aprender a meditar, independente da sua religião. Claro. Entendeu? Mas, e também eu não posso, porque como eu também não tenho uma disposição nesse sentido de doutrinar ninguém, nem para o budismo, nem para nenhuma outra religião, eu posso ter a minha crença, as minhas práticas, né? Mas eu também não quero ser aquela professora que doutrina, que fala, não, ela vai lá, ela vai tipo, transmitir ensinamentos, ou ela, né? Não, porque assim, isso você vai dentro do templo, entendeu? Para isso tem lamas, para isso tem monges, entendeu? Não é o meu papel. O meu papel é ser uma instrutora, é ser uma professora. E a professora, ela tem que ensinar a pessoa. Se você veio aqui para aprender a escrever, eu tenho que começar pelo ABC. Eu não posso falar, olha, porque o A, entendeu? O A vai te trazer... Não. Mas só voltando ao assunto que é fora da caixa. Quem é fora da caixa? Fora da caixa, nós temos uma equipe, né? Nós temos a equipe, é Ricardo Albuquerque, Mirella Proença, e Natália Grespan e eu. Esse grupo se formou depois... Eu já tive um outro espaço de filosofia, muito tempo atrás, que se chamava Illuminatis, que a gente ficou por 13 anos. E esse espaço, ele... Illuminatis, sim. A gente trabalhava também com filosofia, com educação para a paz, mas ele ficou... Na época eu não tinha uma equipe, né? Eu trabalhava sozinha, eu estava vindo de São Paulo depois de muitos anos na Associação Palas Atena e tudo mais. Aí ficou muito difícil, eu acabei fechando e me retirei por 6 anos, fui morar no meio do mato, fiquei... Ah, é? Onde? Eu aluguei uma chácara aqui em Aparecidinha e fiquei 6 anos sem trabalhar e sem estudar nesse sentido junto com as pessoas, né? Porque eu achava que não tinha mais sentido aquilo. E aí, depois de muito tempo, quando deu uns 5 anos e meio, mais ou menos, daí eu voltei a receber minhas intuições e falei assim, olha, filha, agora você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar e vai abrir um outro espaço. Só que agora você vai ter uma equipe. Intuição ou algum espírito, Intuição, alguma entidade? eu recebo intuições, né? Aí, Recebe de cima? Sim. Então. Aí, Tem assim... conexão lá com o divino. Ah, graças a Deus, né? Temos... Você é de alguma linha de religião, umbanda, alguma coisa? Não, eu sou... Universalista? Não, na verdade, assim, eu tenho afinidade com o budismo, eu tenho um pai de santo que é do candomblé, eu tenho amigas que são do centro espírita, eu não tenho, assim, eu sou devota do João de Camargo, entendeu? Então, assim, eu não me aprisiono, assim, em nenhuma delas, mas eu falo que a minha equipe espiritual, ela é bem variada. E aí eu voltei para cá, e aí, assim, desde o logo eu recebi, entendeu? Eu falei, não, agora você vai estar amparada, e você vai trabalhar, vai ensinar meditação, vai fazer todos os seus projetos, e isso vai ser... Fora da caixa quer dizer que são pessoas que todo mundo vai para a rocha, vocês vão ao contrário. É isso? Vai com a velhinha, com o barquinho, nadando ao contrário e todo mundo indo para a rocha. Quase isso. É isso mesmo, é o contrário. Eu acho que assim... Aí fala assim, o louco lá, o louco lá. É o louco aqui não, o louco é lá. Não, né? Eu acho que assim, não é bem uma loucura, né? Não, acho para que quem vai não é loucura, eu também eu vou contra eu acho a que, rocha. Assim, eu acho que você ter uma visão diferente ou de outro ponto de vista, entendeu? Lógico que todo ponto de vista que sai da Matrix, de um ponto... que sai da Matrix, Exatamente. que não segue os dogmas, não segue crença, busca conhecimento, quem busca conhecimento, sabedoria traz, Jesus já falava que se liberta, você Sim. anda na contramão, não é que anda na contramão, a sua frequência se eleva em virtude de meditação, em virtude de conhecimento, em virtude de doação, de caridade, de amor, de empatia, ele leva a frequência, as pessoas que se conectam com você são pessoas que não estão conectadas com as coisas
prazerosas do mundo. São pessoas que estão conectadas com os conhecimentos e ensinamentos. Porque você sabe que no mundo espiritual, quanto mais você sabe, menos você sabe. Isso Sim. serve também no mundo terreno, na parte da filosofia. Imagine estudar um monte de gente, todas as coisas que acontecem. Você vai ficando meio que maluco. Eu acho que, assim, na verdade, o que acontece quando você passa por esse processo, Porque tem os intelectuais também que são arrogantes, né? Então, é isso que eu ia falar. Você intelectual vai é uma coisa, muito tem muita além arrogância, né? do que... Que está indo para a rocha do mesmo jeito. Exatamente, Gente entendeu? inteligente, Porque intelectual, mas a deveria- intelectualidade, ela é uma prisão, né? É uma prisão, exatamente. Não que você não precise estudar, É muito tem bonito, que mas estudar, tem que é muito estudar, lindo, legal. entendeu? Mas eu prefiro fazer um projeto de caridade, fazer um projeto de educação para a paz e ajudar as crianças, Causa e efeito. entendeu? Causa Que e efeito. estão precisando e que eu vejo que a vida delas estão mudando, Causa e do efeito. que causa. ficar, sabe, me achando a professora, a Entendi, mestra, entendi. isso. A medicina tibetana, o que é? Cura o quê? Então, a medicina tibetana É é um um chazinho? método... É um chá? Não, a medicina tibetana é um processo bem complexo. Ela trabalha com a medicina do corpo físico, com a Acupuntura? mente, então, com a mente e com as emoções, né? Ela cura as emoções também, porque dentro dessa filosofia elas entendem que tudo vem da mente. Hipnose? Não. A gente trabalha com vários tipos de terapias externas, que podem ser desde a acupuntura, mas não só a acupuntura, porque assim, quando a gente fala acupuntura, a gente pensa nos canais e nos meridianos chineses, né? Nós não utilizamos esses canais, são outros, entendeu? São outros, a gente não utiliza os meridianos. É uma filosofia que, assim, para você ter uma ideia, os tibetanos, eles foram os primeiros, no século VIII, a fazerem um congresso médico. Que Então, loucura! eles reuniram no Tibete médicos da Pérsia, da Índia, da China, da Mongólia, os médicos tibetanos, os gregos, né, os árabes, e eles fizeram um compêndio de comparação com os ensinamentos que o Buda deixou, porque os tantras médicos são 4 tantras médicos, então assim existem todas as informações sobre os tratamentos, sobre as doenças, as causas, as patologias, tudo que o Buda deixou. Isso não é mudado, a gente estuda os tantras, inclusive. Os tantos surgiu No budismo, do budismo? Né? Que Tibetano? tantra, então, Tibetano? o tantra, na verdade, ele é um conjunto de ensinamentos, né? Não, assim, você tem os mantras, você tem os tantras, né? Você tem vários tipos de linhas, vamos dizer, né? Então, assim, o tantra, na verdade, ele é uma proteção para o corpo. Então, ele vai falar das coisas do corpo, certo? Então, assim, o mantra, ele é uma proteção para a mente. Olha! Então, E para o espírito qualquer? então, não tem espírito, né? Nessa visão deles. Entendeu? Não tem? Não. Nesse reencarna, no não? sentido. Então, mas é porque, assim, na verdade, eles não entendem essa reencarnação como uma reencarnação do espírito. Entendeu? Para eles é tudo um contínuo da sua mente. Mas a sua mente, para eles, é o seu coração. Então, assim, você vê que assim, são observações assim sobre o conhecimento do budismo que é muito diferente do que a gente está habituado. Então, às vezes, eu até fico me preocupando assim, de não responder de uma forma muito simplista, porque a gente está falando de coisas muito complexas. E aí eu posso estar traindo a minha tradição aqui, meus mestres, tentando responder uma coisa que talvez não tenha uma resposta simples, entendeu? Não é? E aí, assim, dentro dessa linha de tratamento, vamos dizer, né, do budismo, que é vinculada ao Buda, porque é uma medicina tibetana que vem dos 4 tantras médicos e tal. Tantras médicos, olha que louco, né? Então, aí você tem uma avaliação, por exemplo. Que é o corpo, né? Que mexe com o corpo, que é o tantra. Isso, exatamente. Mas é uma cura? O que é é uma massagem? Alguma coisa? Tem massagem, tem fomentação, tem... O que é fomentação? Fomentação, você pode ter, por exemplo, tratamentos que você pode colocar fomentações quentes. Então, assim, pode ser pedra quente, pode ser sal, pode ser areia, pode ser... Pode ser cone, aqueles cones de lua que toca fogo, fumaça no corpo. Cones, esse eu não conheço. Como é que chama isso aí que vocês fazem nas costas, Priscila? Ah, não, tem
Não é verdade, é um cone, né? Tem aqueles que você... Não, Não. tem do ouvido também. Aquela Não. que só do ouvido fica soltando fumaça. Mas um que fica nas costas fica cheio de marca. Ventosa? Ventosa. Ventosa. Não, tem ventosa também. Eu lembrei. Também faz parte da linha de tratamentos, né? Tem. Mas eles têm uma farmacologia imensa. 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 São chás. São pílulas, pode ser pílulas, pode ser chás. Mas essa farmacologia não é espiritual, não? Porque tem a homeopatia, por exemplo, você não tem ligação? Então, não, é muito mais complexo. Meu Deus, Porque, desculpa, eu assim, ser muito simples. por na pergunta, porque eu exemplo, sou não, ignorante. porque, por exemplo, ó, uma coisa que é muito linda dentro dessa tradição e assim é muito apaixonante, por exemplo, tem as pílulas preciosas. Essas pílulas, elas são feitas dentro dos monastérios, elas recebem as bênçãos dos Energia, lamas, as energias. entendeu? E elas são feitas com materiais muito preciosos mesmo. Mas eu ninguém tem acesso. Não tem. Aqui no Brasil a gente não tem, mas a gente pode trazer, né? Porque existem as faculdades de medicina tibetana, né? Ah, é como tem a Na antroposófica, Índia, por exemplo. nos E a Estados medicina antroposófica, por Unidos. exemplo, existe. É maravilhosa também. Eu gosto. Mas a também homeopática muito. também. A Então, fitoterápica. Mas não tem um vínculo com as preces e com os mantras. Não é feito dentro de um templo. Você já entendeu? tomou cura mesmo? Ajuda? Já. Minha filha agora, quando ela foi para a Índia, agora a gente trouxe. E assim, por exemplo, tem pílula de felicidade. Mas ele não infantiliza um pouco se a pessoa Não. se cuidar? Como que é? Não. É vivance budista, não, é isso? Não, é tudo natural. Não, mas é é uma tudo dizer, feito. um vivance budista. Não sei, porque essa Como toma pílula de felicidade assim? Então é alguma coisa que mexe com é alucinógeno, então. Ou Não. anteógeno, não sei. Não é. Louco. Entendeu? Porque purifica o seu karma, purifica a sua mente. Entendeu? Então mexe em coisas muito mais profundas. Olha, eu que estou estudando isso, eu fico tão encantada que eu falo, gente, não é possível que isso existe, eu nunca soube. Tem hora que eu dou risada sozinha, entendeu? Porque eu fico pensando, eu falei, puxa vida, né? Como é maravilhoso você poder ter acesso a um sistema que é tão profundo e que não vai cuidar só do seu corpo, vai cuidar da sua mente, vai cuidar da sua... Da ONU da pode sua, falar, né? não é bem da alma, que a gente tem que usar algum termo, entendeu? Mas não é o termo que eles usariam, entendeu? Porque eles tratam a mente, né? A mente para eles Mas cuidou da mente, cuidou do corpo, do coração, você está resolvido um bom caminho andado, né? Então. E quem cuida da mente já sabe, já tem a conexão, o que interliga o corpo ao espírito é a mente. Não tem um 7 níveis de consciência lá que a gente aprende lá? Então. Louco Mas isso, né? é bem interessante, assim, e é bem, Mas é bem no complexo Brasil ao é mesmo muito tempo. complexo. É muito complexo, porque a turma é muito simplista com isso. Então, Hein? por isso que como eu agora, fico eu meio... só vou meditar agora e vou fazer seu curso, porque como é que eu vou meditar? Porque o que eu aprendi a meditar, aquelas coisas que eu fico lá em casa ouvindo alguma coisa e fico lá, ó. Então, mas aí é um processo de Eu acho que distração é relaxante. relaxamento, eu acho, não é Exato, meditação. é isso que eu falo. Você está se distraindo ou se relaxando. Mas falam que para você conectar ou liberar mesmo as coisas, conexão com o divino, a respiração profunda, que é a meditação, ela é a primeira de todas. Então, O ayahuasca, o chá, por exemplo, é o segundo, que é a planta mais preciosa na Terra para esse tipo de ação, né? Tô falando que então, mas os lamas, os monges não usam nenhuma substância para isso. não, eles não usam nada. Entendeu? Eles não usam porque Eles aprendem a meditar. meditação, a meditação. Mas a meditação leva a uma conexão. Sim, mas isso que eu estou falando, a gente não tem essa necessidade, vamos dizer, entendeu? De tomar alguma coisa que facilite, porque não na verdade... precisa porque de você, mas também não é facilitador, aquilo que eu falei, né? Não é fácil. É, isso que eu ia falar. Porque, assim, isso hoje, apesar de a gente ter Cura informação, muito, viu? Cura muita depressão. ajuda muitas muita pessoas, gente, cura muita mas gente. também perturba muita gente, né? Uma pessoa toma uma vez e nunca mais volta, né? Tem Sai gente que correndo eu já lá. vi. Exatamente. Por Por quê? Porque você vai para onde você está. O ayahuasca é para todos, mas nem todos é para o ayahuasca. É. A filosofia fala isso aí. Mas não estão falando de ayahuasca, estão falando de medicina tibetana, que é interessantíssimo. É interessantíssima. Gente do céu, que coisa Mas de eu posso maluco. colocar depois, se você quiser, eu posso te mandar. Tem documentários. A gente, como as pessoas não conhecem, aqui no Brasil também não Cadê tem o médicos documentário? Como tibetanos. depois? Tem que ser já. Né? Como Então, é que é? pode colocar aí Menla, MENLA. Olha, enquanto vocês acham, coloca a câmera nela, Juju, que eu vou ao toalete, que eu não estou aguentando, a gente está gravando aqui. Eu sei lá que eu tomei hoje, que eu estou fazendo... Aí, obrigado. Ok. Vai falando, mostra pra turma, vai comentando. É mesmo o quê? Menla Legacy. Legacy. É. É um documentário? É
É um documentário que fala sobre medicina tibetana mais Certo. recente, né? Legacy of Menla. É isso? É. Legal. Deixa eu abrir aqui. Tem 1 hora mais ou menos, né? Tá? Vou colocar aqui, eu não vou botar play, mas eu vou colocar para as pessoas. Isso, para as pessoas terem acesso, entendeu? Porque, assim, os métodos diagnósticos são muito interessantes. Bem diferente. É muito legal, sabe? E o resultado é muito bom também. Lá quando eu fui, era uma energia diferente lá mesmo. Não, na Índia, a Índia, ela é assim, algo que, se você não voltar transformado de lá... Não, e eu nem fui numa jornada espiritual, né? Eu fui pra matemática, porque os caras são Gênio, né? gênios. Gênios. Absolutamente. É. Vou colocar aqui, ó, na câmera 4, para as pessoas Tá. verem o que é. Isso, tem legenda, tá? Dá para colocar legenda. Legal. E tem outros também, né, de medicina tibetana, mas assim, em português não tem. Porque assim, que eu saiba, aqui no Brasil, eu acho que eu sou a única que está fazendo essa formação. Do quê? Da medicina tibetana? Tibetana, é. Porque assim, o que acontece? Às vezes, vêm médicos tibetanos para cá, né? E aí quem consegue pode tentar marcar uma consulta, entendeu? Vem para Sorocaba? Não, para o Brasil. Né, para São Paulo, para tá. Curitiba, mas às vezes até dentro dos contextos dos templos mesmo, né? Mas eu estou estudando budismo há muito tempo e eu tive essa bênção de receber, num sonho mesmo, de que eu devia estudar a medicina tibetana, mas eu não acreditei no começo, porque eu ficava pensando, imagina, que sou eu? Vou estudar tibetano e medicina junto. Caramba. Então, assim, eu demorei, eu estava tendo, assim, a oportunidade de receber ensinamentos orais com a Lama Tsering, que é a lama que fica no Tsaoling aqui, em Cotia, e eu até escrevi uma carta para ela, falei, olha, eu tive um sonho, assim, e tal, não sei o quê, né, não sei se você conhece alguém que trabalha aqui no Brasil, ou que ensina medicina tibetana aqui no Brasil, porque o guru dela, né, que é o guru... era médico, né? Então, assim, ele conhecia, né? Ele já fez essa passagem também. Ela falou, olha, eu não conheço aqui no Brasil quem faz, né? Não saberia te dizer. E aí? Aí eu fui procurar pela internet. Falei, bom, vou ver se eu acho alguma coisa, né? E aí eu descobri o meu professor, que ele dava um curso online, mas que também depois a gente tem que ir presencialmente, né? Para receber os ensinamentos orais lá das terapias, e eu comecei a fazer, fiquei completamente apaixonada pelo curso e por essa técnica, porque eu sentia que eu tinha que fazer mais alguma coisa, porque quando eu ensinava meus alunos a meditar, eu trabalhei com muitos alunos depressivos, com vício de droga, com coisas pesadas, né? E aí eu tenho os processos, protocolos, assim, científicos que a gente ensina. Então, assim, uma meditação para alguém que está em depressão não é a mesma que alguém que está chegando procurando uma espiritualidade. Existem meditações médicas, existem meditações... A depressão? Sim, são coisas específicas que você tem que fazer para ajudar aquela pessoa, né? Não é um curso... E é 100% orgânica, né? Totalmente. Que coisa. Mas eu achava que ainda estava faltando alguma coisa. Sabe? Eu achava mesmo, eu falava, puxa vida, mas... A meditação estava legal, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. E aí, quando eu descobri essa possibilidade, né, de aprender a medicina tibetana, eu fiquei 6 meses ainda relutando, porque é um curso caro, é na Suíça, né? 80% do curso é em tibetano, porque tem termos que não tem tradução nem em inglês, nem muito menos em português não tem nada, né? E aí eu fui para a Suíça agora no ano passado para conhecer meu professor e receber os ensinamentos das terapias externas. Um tempo lá então? Fiquei um pouquinho, mas foi bem intenso, assim. Foram um workshop bem das 8 às 6 da tarde. O que te surpreendeu na questão da medicina tibetana? Ai, as curas, as provas de cura, essas coisas? Né? As curas e as técnicas. É espiritual também. Total. Assim, as técnicas de diagnóstico deles são maravilhosas. Chama atenção, por exemplo. Olha, por exemplo, eu não sei fazer isso, tá? Isso é uma coisa que eu ainda vou aprender a fazer, porque no nível do meu professor, ele tem 40 anos de prática, né? Claro. Então, assim, eu estou começando agora. Mas, assim,
a gente faz o diagnóstico através da urina, né? Da urina? Da urina Leva também. um pouquinho da urina para você ver? Então, na verdade, assim, você tem que levar um tanto assim, mais ou menos, Tá. da urina. É pela urina ver tudo. Tudo. É como se fosse Quase que um oráculo. É uma ressonância Exato. natural ali, pela urina. Então, assim, mas assim, não é só a urina. A urina, a gente tem uma forma de você mexer. Então, conforme o número de bolhas, conforme a forma como elas se comportam, conforme a forma como a urina, a cor da urina, se ela tem resíduos ou não, se é incrível, você sabe tudo o que está acontecendo dentro da pessoa. Caramba. Entendeu? Aí você tem a leitura de pulso, que você vê que isso não existe em outras traduções, é só no tibetano. Leitura Entendeu? de pulso. Então, por exemplo, Veja a minha aí. vamos ver. Por exemplo, né? Dá os seus 2 dedinhos aqui. Eu preciso dessa medida aqui. Aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, pode tirar, tá? Aqui agora não vai dar nessa postura e também não é o ideal, tá? Por quê? Não. É só porque assim, por exemplo, aqui a gente mede todos os órgãos do corpo. Se tem alguma coisa que não tá legal. Está tudo bem. Então, tô achando que isso. Um pouquinho agitado, só. Mas aparentemente você está bem. Mas aí precisa fazer uma visão mais tranquila, num outro dia, preparado para isso. Entendeu? Aí você consegue ver tudo. Entendeu? Dos 2 lados, né? Lógico. Então, se você tem coração, pulmão, rim, baço. Por aí faz um diagnóstico. E daí vem a medicação. Então, a medicação é a última coisa. Primeiro a meditação. Primeiro vem, assim, na verdade, a meditação, ela faz parte do tratamento. Então, assim, você tem a orientação nutricional, porque você vai entender o que a pessoa está comendo que ela não deveria comer, porque cada pessoa tem tipos diferentes, né, de combinação de humores. Esse é o tipo de tratamento que tem. Então, assim, alimentação, comportamento, né, que seria o estilo de vida, o horário que você dorme, entendeu? Em que situação, dependendo do seu tipo, do seu humor dominante, você pode estar num ambiente que não te faz bem. Então, por exemplo, uma pessoa que é wind, que é vento, ela não pode estar num lugar que é frio e úmido, por exemplo. Aquilo para ela é doença, certa, entendeu? Então, assim, ou está num lugar que tem muito vento, que ela vai ter enxaqueca, ela vai ter dor de cabeça. Gosta, né? Não, o corpo dela não é adequado para isso, entendeu? Tem uma pessoa que não, que ela é bile, que ela é mais quente por dentro, né? Então, assim, aquilo, ok, ela pode estar num lugar que é frio, que para ela vai estar ótima, entendeu? Porque vai equilibrar o calor dela de dentro com o friozinho de fora, ok, entendeu? Tem outras pessoas que são mais fleumáticas, então, assim, que tem mais retenção de líquido, Sim. que tem mais condição assim de desenvolver outros tipos de problemas mentais, de mente fechada, de intolerância, entendeu? De dificuldade de aceitar, né, as coisas que são mais flexíveis. Mas isso é um tipo de pessoa, não é não é, vamos dizer assim, não é uma patologia. Muito profundo o negócio de meditação, hein? A gente nem imaginava esse negócio todo aí. Meu Deus do céu. Gente, você que está seguindo nosso canal aí, está assistindo a entrevista da Regina Proença, posso pedir uma gentileza de você assinar nosso canal, de seguir, fazer um comentário sobre a questão da medicina, clicar aí no sininho. A gente fica muito feliz, isso dá relevância para o canal, traz mais credibilidade para a gente, aumenta a nossa audiência. Seria muito legal ter você aqui comigo. Vai ser um prazer enorme ter você aqui, vou ficar muito feliz. E isso vai, de alguma maneira, vai empolgar mais a gente para continuar nesse trabalho aqui, né? Quase que missionário, né? De trazer informações importantes que possam promover o bem-estar e trazer informação relevante. Eu, por exemplo, estou aprendendo aqui para mim hoje, se não tiver ninguém assistindo, se tiver um monte de gente assistindo, ótimo, mas eu, pelo menos, já me ensinou, entendeu?
Porque a vida é passar aprendizado, né? Sim. É isso que Deus Essa quer troca, da gente, né? É isso que Deus quer da gente. Então, a gente precisa fazer isso, né? O que é Deus para você? Você que é uma seguidora aí da cultura tibetana? Então, eu acho que assim, Deus Segura. é uma força Sim, da natureza, né? Né? Você acha É uma assim? força mística, mas que não tem uma explicação. Uma consciência maior. Então, é que assim, tudo que a gente falar sobre Deus, a gente vai estar errado. Não sabe, Porque o meu Deus é diferente do seu. Cada um tem um Deus. Cada um tem o Deus que merece, inclusive. Né? Porque o tamanho do seu Deus é o tamanho da sua consciência. Entendi. Então, assim, eu não tenho como afirmar o que é. Né? Eu posso te falar do que eu acho que seja, entendeu? Mas para mim, Deus é amor. Né? O Gandhi falava, entendeu? A mesma coisa. Eu acho que assim, eu confio nele, entendeu? Porque para ele, na verdade, ele falava o inverso. Ele falava, o amor é Deus. Então, se o amor é Deus, é muito mais simples, né? É muito mais no chão, muito mais aqui, do que a gente colocar uma coisa lá em cima, lá fora, inatingível, que tá, a gente vai alcançar. A gente é uma centelha divina. Sim. E nossa força está na nossa mente. O Espírito Santo de Deus, segundo se crê dentro da física quântica, é uma onda que capta com o nosso Wi-Fi, que está aqui no cérebro, né? Muitas vezes pode ser até a glândula pineal aí que você está falando. Em Gênesis fala assim, que uma escada fica com as pontas para o céu. Olha só que louco. Certo? O que aponta para o céu? A escada nada mais é do saco, que é toda a nossa coluna que liga com a glândula pineal. Para que essa glândula, que seja o Wi-Fi, que traz essa onda que Cristo, quando foi embora, foi que deixar o Espírito Santo de Deus, né? Que a gente interpreta tudo errado, porque a igreja deturpa tudo as coisas na vida da gente, e aí a gente fica acreditando nas coisas que não existem. E aí você toma a pílula do Orfeu lá do Matrix, e de repente você sobe, daqui a pouco aparece Regina Proença aqui falando de medicina tibetana. Nem fazia ideia, fala de meditação que a gente só fazia, acha que está meditando, mas está relaxando. Aí vem outro aqui, que mesmo veio esse tempo atrás, o Antônio, vem o Zé Pelinta e fica batendo papo comigo o tempo todo aqui. Entendeu? Aí vem uma reikiana e fala dessa coisa do universo. Aí chega um ufólogo, chega não sei o quê. Começa a chegar as pessoas aqui e tudo se converge para a mesma coisa. São ensinamentos que Deus dá para buscar o quê? O equilíbrio. Sim. Buscar a meia-verdade das coisas, não ficar vivendo, sair dessa seara, desse mundo aqui, que está totalmente poluído e dominado pelo mal. A gente vive o mal. Nós não é que vive o mal, a gente vive num ambiente de mal. Né? Não que a gente viva isso, porque a frequência eleva, você sai disso. Né? Você vê um filme, né? Numa imaginário, e a pessoa que está naquela frequência, ela passa, a pessoa passa por ela, não vê. Ela não vê a pessoa. Ela não está na mesma frequência. Ah, não vou para o Rio de Janeiro porque eu tenho medo do Rio de Janeiro. Vocês eu vi uma cristã na academia, eu achei engraçado, né? Falei assim, por que você... Eu falei, assim, porque São Paulo... Eu não vou no centro de São Paulo, tá muito cheio de noias lá, porque é perigoso, não sei o que. A gente sabe que tem noia em São Paulo. Eu falei, mas a gente já tá com medo de falar que não vai para São Paulo, que tem medo, você vai chegar lá, a primeira coisa que vai fazer é um nóia bater no seu carro. Porque você tá chamando isso ao contrário. Devia ter medo de ir em Brasília, né? Brasília tudo tá bem. Cheio de bandido lá também. Pior, lá tá cheio de noia de verdade. Também, então. Que lá rouba você. Você vê, então assim, depende do ponto de vista, né? Porque o nóia, ele é uma vítima. Então, aí acontece, Entendeu? Não, medo de assalto, ou vai para o Rio de Janeiro. Falei, filha, se você ora e você vigia, ela fala assim, por isso que orar e vigiar é assistir a Globo ou a televisão lá, para ver a informação do que está acontecendo. Eu falei, meu Deus do céu, não orar e vigiar não é nada disso, gente. Ai, que tristeza, né? Pois é, e é a pessoa que tem assim... não posso falar que tem fé, isso não é fé para mim, isso é idiotice, na realidade. Ignorância, né? É ignorância, porque na realidade o orar e vigiar de Cristo já deixou a palavra de Deus, cara. Se você souber trabalhar ela, interpretar ela de forma quântica, ela é maravilhosa, é um ensinamento diário para as pessoas. Ela não, e nem se fala no mundo espiritual mesmo que fala assim, Jesus Cristo é cristão. Quem diz que Jesus Cristo é cristão? Imagina, nem existia. Quem Com disse que é certeza cristão? que ele Jesus não Cristo era. Ele é budista, ele é hinduísta, ele é hebraico, ele é tudo, ariano, é tudo as raças. Gente, assim, eu acho que basicamente o que ele e outros são, né? Igual falar seres assim, são humanos. É um ser humano com um H maiúsculo, né? Entendeu? Porque ninguém está além de nós, né? Olha o soninho hoje,
Acordou cedo hoje. Tá vendo? Foi das férias, né? Isso aí. Esse é só o começo. Bem-vindo ao mundo adulto. Ah, minha filha, bendito que... Mas enfim, mas eu acho que assim, a humanidade ela pode ser divina, né? E 5%, ué. então, mas eu acho que isso Só vai 5, depender né? das ações que as pessoas tiverem. Cadê o livro Né? do Diabo Veste? Cadê eles levaram meu livro embora daqui? Pra quem não emprestei o meu livro, que não trouxeram mais, meu Deus do céu? Napoleão Hill, eu adoro aquele livro do Mais Esperto que o Diabo, sabe? Já leu? Ah, não conheço. Não? Esse Não. livro é maravilhoso. Esse livro é um ensinamento, assim, mas É? não tá. O cara que escreveu em 1930 foi proibido por causa dos protestantes dos Estados Unidos durante 70, 80 anos. Olha, que Napoleão Hill escreveu aquela. Que escreveu os sei. Códigos lá do Dinheiro, que ele entrevistou os milionários Sei, nos anos, sei. depois ele fez esse livro, ele faz uma entrevista com o diabo. Olha que legal. Com o diabo no imaginário, né? Aham. Ele conversa com o diabo. Daí ele, putz, naquela época ele já falava assim, mas viu, quem domina o mal, porque Deus é todo poderoso. Eu falei, não, quem manda no mundo sou eu, filho, porque eu domino a mente das pessoas. Puta, muito legal. Começa por aí a conversa. Começa por aí a conversa. Entendi. Entendeu? Ou seja, Deve ser 97% da população da época é dominada pelo medo, né? Que é o que o mal faz. Assim, eu domino as pessoas através do medo. A gente coloca as regrinhas. Escola, depois igreja, depois sociedade, é Matrix, né? As pessoas vivem nessa Matrix. O livro é sensacional, o cara dá uma aula, o diabo dá uma aula de como as Entendi. pessoas são idiotas. É. Pela Mas ignorância, eu acho né? que assim, É muito isso que eu legal ia isso aí, falar. é Eu pela acho que é a ignorância. ignorância, É né? aquilo que Jesus faz, É o tem apego, ignorância. né? E assim, Porque aí assim, e- você tem medo, mas você tem medo do quê? Você tem medo de perder, você tem medo Medo de tudo, medo de morrer. Aí o cara... tem medo de perder, bater o carro, Medo de tem tudo. medo de ser assaltado, tem medo. Preciso guardar dinheiro, senão como é que eu faço quando ficar velho e ficar Então- doente? Quem que vai pagar minhas contas? Aí, já está decretando que vai ficar doente. É desse jeito. Então, as Então, pessoas, assim, para ser desprendida, é muito complicado. é Eu falo muito assim, difícil. idiota, no sentido porque eu também fui idiota a vida inteira. Você está muitos anos buscando, eu estou desde meus 45 anos, 7, 8 anos buscando aí. Eu falo assim, eu fiz uma entrevista para uma revista, eles perguntaram assim, que coisa que você mais se arrepende? Aliás, eu sugeri essa pergunta para eles para eu poder responder, né? Falei, você não coloca essa pergunta para mim? Falei, tudo bem, o que você mais se arrepende? Arrependo de não ter conhecido o autoconhecimento antes, só isso. A única isso é coisa que eu me importante. arrependo, eu sei que ele não pode voltar ao passado, né? Mas eu me arrependo de não ter conhecido. Você quanta Mas se coisa você legal. teve, então, mas eu acho que Mas assim, tive tudo tem oportunidade o de buscar, tempo, mas exatamente. é legal demais. Eu podia, É maravilhoso. Eu podia ter sofrido muito menos. Ah, com certeza. Aí quando eu falo para um jovem, por exemplo, olha, vai por esse caminho, assim, quando a pessoa quer ouvir, porque a gente não dá pérola para porco, você sabe disso, né? Devagarzinho, conversando, viu? Por isso que eu gosto de trabalhar com adolescente, sabe? Porque aí é lógico, porque Porque eles estão você de mudar consegue agora. despertar eles Puxa, muito antes. Se despertar. Tem muita gente assim, meio desperta hoje em dia, né? Então, eu Tá acho bem que legal, assim, né? tem gente que não tem oportunidade, mas... De 2010, de 2000 até 2012, são crianças, digamos, semicristal. É carbono com cristal. 2012 para frente, tudo cristalizada. Já criança que não tem ela não tem essa mesma, esses vícios, essas cóleras que nós, seres humanos carbonizados, tivemos ao longo da... Está mudando, viu? Mas, enfim, a medicina tibetana, nossa, que cuida do corpo, é só do corpo físico ou também dessa Não, questão na verdade, o das médico emoções e tibetano, espiritual? ele cuida da parte emocional, né? Também, porque é um E espiritual reflexo, também? né? Porque você sente no corpo, certo? Mas E aí a reflete, origem né? é na mente. Daí reflete no Né? espírito. Na mente, no seu coração, Entendi. nas suas ações. Então, assim, a gente faz uma orientação bem completa de como a pessoa deve mudar os hábitos dela, né? De alimentação, de mentalização também, porque tem meditações específicas para cada um, né? Para cada tipo de Pelo que você de falou aí, patologia, pelo amor de vamos Deus. dizer, de doença ou de pré-doenças, porque às vezes a pessoa não está doente, ela está ficando doente, né? Então você consegue ainda reverter e tem os tratamentos para quem, por exemplo, a pessoa chega lá com artrite, com artrose, então vamos tratar, entendeu? Então tem tratamentos específicos para aquilo. Para dor. Né? Para dores, para enxaqueca, para problemas assim kármicos, inclusive, que essa é uma das coisas que aparecem nos diagnósticos, as doenças kármicas, né? E aí como que você purifica o seu karma? Porque você quer se livrar daquele sofrimento, certo? Aquilo vem com você de vida passada. Então, mas aí você tem que instruir a pessoa de que forma que ela pode ir purificando o karma dela, não que você vá tratar e curar, porque você não, médica, a gente não tem a capacidade de retirar o karma da pessoa, certo?
porque é uma dívida, de uma certa forma. Claro. Né? Mas Então, senão infantiliza. aí é lógico. Então, assim, aí a gente ensina os procedimentos que a pessoa pode Que ter ela tem que para buscar ir o caminho. amenizando. Aham. Mas é ela que tem que fazer, Louco isso aí. entendeu? É interessantíssimo. Encontra esse Entendeu? tratamento no Brasil, medicina tibetana, só você faz no Brasil? Então, eu não encontrei outras pessoas aqui ainda. E quando eu fui para a Suíça agora, o meu professor, ele falou que ele teve só 2 alunas que fizeram um curso de Tsalung, que é um outro curso, que é tipo uma yoga tibetana, mas de medicina mesmo tibetana, ele nunca teve nenhum aluno. E ele A yoga tibetana é diferente também? É. Por quê? Fica de ponta cabeça? Não, é outro tipo de prática, entendeu? É bem diferente. Agora eu vou começar depois. Coloca aí fotografias. Então, Juba. aí você tem yoga, o yoga Nejang. tibetana. Só colocar yoga tibetana, Yoga imagens. tibetana, é. Então, aí eu estou aprendendo, né? E agora eu quero começar a ensinar as pessoas a yoga tibetana também. Olha aí. Gente, estou conversando com a Regina Proença aqui, muito legal. Se você puder assinar o nosso canal, a gente vai ficar Cada super coisa feliz. puxa um assunto diferente. É, muita né? coisa, mas foi muito legal saber sobre a questão da meditação, né? Prática meditativa, que é super importante. São mais de 15 mil, você falou? 14 mil. 14 mil técnicas de meditação, pelo amor de Então, Deus. dentro do budismo tibetano, por exemplo... Imagens. Yoga tibetano, não. Essa aqui. Não. É yoga tibetana aqui. ó. Não, mas assim, tem coisas... Ó, esse daqui é um lama que ensina, entendeu? É diferente. É. Yoga Tá. tibetana, tem aula, não sei onde. Mas se você colocar em inglês, tá? Tibetan... pode colocar... Please, put in Nejang. English. N-E-J-A-N-G. Nejang. Aí, Tibetan Yoga. Self-Healing Tinha lá Yoga. yoga lá. Então, essa é a minha prática, né? Abre aí, por Que favor. Esse mestre aqui, que ainda não é o meu mestre, porque eu ainda vou estar com ele no Nepal, se Deus quiser. Esse é um dos livros dele, que é o Dr. Nida Shinetsang. Você não faz uma viagem espiritual para a Índia? Já fiz 2. Legal, E hein? vou para o Nepal, se Deus quiser. Mas Nepal você vai para estudar, né? No Nepal eu vou apresentar meu trabalho de educação para a paz. É um encontro de educadores. Então, assim, agora esse mestre, que é o Dr. Nida, ele é um cara sensacional, que tem muita coisa linda publicada. Coloca aí na tela. E aí tem a comunidade, tem no Nepal e tem nos Estados Unidos também. Então, assim, para aprender tem que ir lá. Né, Você vai para aprender ou você já sabe? Então, quando eu fui para a Suíça, Olha, o meu esse aqui é uma professor... meditação. O que ela tá fazendo aí? Esse é um exercício. Que exercício? Esse é o exercício de... Porque, assim, na Hein, verdade, abre aqui, o Nejang, abre o ele terceiro tem, olho são aqui. 24 exercícios. O que é o tá? terceiro olho no Tibete? Então, é um dos chakras, né? Um Na chakra. verdade, né? Intuitivo. Mas, assim, Olha lá o outro cada aqui. exercício, Ó, olha. são 24 exercícios, Que da hora. onde você aprende as respirações e os movimentos, a automassagem também. E aí tem uma série de implicações assim espirituais quando você Por exemplo, esse aprende. aqui, por exemplo, que está com o dedo, o que tá? Na verdade a gente faz a respiração alternada, porque assim, são 3 canais de energia, né? Então você tem um canal do lado direito vermelho, um canal do lado esquerdo branco e um canal central azul. Então é como se fosse um é fogo, o outro é água e terra e o outro é ar. E aí, quando você respira, faz a respiração alternada, você manda a energia do fogo para a água e para a terra, você neutraliza, e o inverso também, da água para o fogo. Ou seja, Então, a gente é energia mesmo, né? Você acredita, né? Tudo, entendeu? No corpo inteiro, assim. E aí você aprende a movimentar as energias dentro do seu corpo. Olha a outra aqui, Julião. Aqui, ó. Mostra aqui. Ó. Então, Essa aí... Essa aí. E aí tem as práticas, né? Essa aí, Tem... por exemplo, o dedo para baixo. Essa daqui. Mas essa daí eu não sei. Aí tem exercícios que ensinam as poses. 24 poses. Entendeu? Meu Deus do céu. E aí você fica quanto tempo assim? São 3 ciclos de 7 respirações, normalmente.
Então, assim, você faz a prática e são 3 ciclos de... Respira 7 vezes, daí para. Então, depende se você está fazendo alternado, entendeu? Não, bom que não alternado. Também querer Não. demais fazer alternado não dá, né? Não. Olha, essa aqui é super famosa, essa aqui. Não, mas essa daí é só uma ilustração, não é um exercício. Tá. Então, por exemplo, aqui, ó, ela está fazendo uma prática, abre aqui, né, que você massageia a sua orelha, entendeu? Porque a orelha é o rim. Então, assim, você massageia as suas orelhas, não inversa. Ah, tá. Mas tem que estar com a respiração presa, entendeu? Tem que estar com o corpo alinhado, né? Então, tem o jeito certo de fazer, entendeu? De estimular. Então, assim, porque todos os órgãos são portas de entrada da energia do corpo, né? Então, assim, o rim é a orelha, né? O nariz é o pulmão, a língua é o coração. Então, assim, aí você faz exercícios para o nariz, para a língua, para a orelha, enfim. Regina do Céu, Regina do Céu. Deixei você mais confuso. Ela é filósofa com mestrado em comunicação e cultura, instrutora de imitação desde 2003, uma apaixonada aí pela filosofia. É filosofia? Sim. Da meditação tibetana e da medicina também, que ela está estudando, está em formação, né, com o professor dela, o Passan, lá na Suíça. Dr. Passan. Passan. Ele é tibetano. Tibetano? Ele é tibetano, né? Tibetano, não é chinês. Não, ele fugiu do Tibete, né? Ele teve que fugir quando a China invadiu, né? Ele saiu do Tibete com 5 anos, daí ele morou em Katmandu e ficou lá. E agora esse ano, inclusive, acho que é o último ano que ele vai dar esse curso, porque ele quer encerrar as atividades dele na Europa e ele quer voltar para dar de volta para os nepaleses, né, que acolheram a família dele e a sociedade toda. Ele vai montar um hospital público lá. E daí a gente vai para lá, para trabalhar no hospital dele. Namastê. Namastê. Viu? Tashidelek. Tashidelek quer dizer? Tashidelek é um cumprimento tibetano também. Tashidelek. Que é o equivalente. E eu respondo o quê? Tashidelek. Tashidelek. Gente, a Regina tem de Sorocaba, né? No espaço. Qual é o nome do espaço mesmo? Lá a gente chama coletivo mesmo. Espaço coletivo. Porque tem várias coisas, né? Passou o coletivo Instagram dela fora aí, da não? caixa. Passou o Instagram dela aí, né? Tem na descrição também aí do YouTube. Quem quiser, acha, meu amigo. Se tá afim de mudança e transformação, não adianta ir querer bater na sua casa e levar a Regina para dar uma aula para você, né? Então, quem quer buscar, que tocou, ficou interessado, tem um toque no coração, pode aprender, pode ser inclusive aí um profissional de medicina tibetana, que com o tempo ela vai poder ensinar também, porque... Daqui a alguns anos. Essas pessoas que buscam informação, elas querem morrer vazias, né? Porque a gente tem que passar a informação para o outro, né? A gente acolhe, aprende tudo e depois vai embora. A gente só vai embora com nada do corpo, né? Nada, absolutamente nada. E aí deixa, a única coisa que leva é a nossa consciência, o resto a gente deixa para os outros aí. Então é importante que, se você quiser alguma coisa, procurar o espaço aí fora da caixa aí e participar. Eu mesmo quero fazer essa prática da meditação para não ficar ignorante da meditação. Eu sou extremamente ignorante agora, mais ignorante ainda, depois que eu ouvi você falar, não me culpo por isso, eu sei, não, é um aprendizado. Eu acho que assim, você está aqui hoje, é uma oportunidade. Você está aqui hoje já para eu vou lá aprender alguma coisinha sobre meditação tibetana, depois eu vou aprender outra se eu quiser, mas pelo menos não vou ficar ignorante agora. Tem tanta coisa que eu não sabia que eu sei hoje. Lógico. Tanta coisa que eu não sabia que eu sei, que é pouquinho que eu sei, mas é lógico, agradeço a Deus, gratidão. Hoje na minha caixinha de gratidão vou colocar gratidão pela entrevista com a minha querida Regina Proença. Gratidão pelo conhecimento sobre um pouquinho sobre medicina e meditação tibetana. Eu coloco 10 gratidões diárias lá no papel. Estou tentando fazer certinho. Gratidão todo dia. Às vezes não dá as 10, né? Nem todo dia a gente... Não, final de semana, né? Às vezes fica sem fazer nada, fica meio sem fazer nada, né? Mas é gratidão, porque daí você começa a colocar, você começa a perceber. Mas não a gratidão, aquela que a gente tem que agradecer sempre, que é lavar as mãos, o chuveiro, a água gelada, a cama que a gente dorme. Gostosa. Tudo isso. Eu não vou colocar todo dia que gratidão na minha internet. Eu não vou fazer isso, né? Gratidão no meu carro. Isso já é óbvio, está ali, a gente agradece, ama o nosso que Deus dá pra gente.
Mas tem que ser gratidão de coisas inusitadas no dia. Lógico. E daí você começa a fazer quanta coisa boa aconteceu hoje. É verdade. No dia de hoje, né? Você fica pensando, você começa a trazer uma ligação que você fez, uma palavra que você deu para alguém que você encontrou ali sem querer, um mercadinho que você fez, comprou uma comidinha para você, entendeu? Uma conta que você pagou, Sim. que não é comum toda hora, né? Sim. Então, algum amigo que deu uma solução para alguém, um aprendizado que você teve, então é gratidão. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar divulgando também o nosso trabalho, que é um trabalho basicamente social, Muito né? bom. E a nossa intenção é sempre trazer informações e coisas úteis para as pessoas. E quem quiser conhecer, o nosso espaço fica na Barão de Piratininga 286, Sorocaba. Tá na Sorocaba. descrição. E vai ser um prazer recebê-los. Felicidade. Qual é o nome da tua filha? Mirela Proença. Mirela? É. Um beijo, Mirela, para ela. Só tem ela? De filha, sim. Filha é só ela. É. Ah, tem menino também? Não. Aí tem Os os filhos outros adotados, agregados, né? A família espiritual, né? Ah, Aí tem você os deu irmãos, deu tem uma as gente, irmãs, tem outras filhinhas adotivas Ai, que espirituais delícia. também. Parabéns pelo seu espaço, muito gostoso lá. Muito obrigada. Está resistindo à modernidade ali. Nós somos resistentes. Ali tá resistindo. Nós somos resistentes. Um pedacinho. Nós fazemos parte dessa resistência, né? Porque a gente tem uma razão para estar ali, né? Com certeza. Então, a gente é muito protegida, Amém. tá? Gente, um Obrigada. beijo para vocês. Ótima semana espetacular. Vivam a vida de forma abundante. Busquem o autodesenvolvimento. Vão descobrindo, porque pode ser até dolorido colocar o dedo na nossa ferida, mas depois que coloca e arranca todas aquelas coisas ruins que está lá dentro, meu Deus do céu, a vida se torna plena. Plena. É só a gente querer. A diversidade vai ter, só que a gente lida com mansidão com ela. E a gente aprende com ela. E lembre-se, a diversidade não é sofrimento, é aprendizado. Na aula da vida, lembre-se que a escola é aquela que a gente chama escola de Deus, entendeu? Aí tem que aprender, não dá para aprender só com a passando a mãozinha, não é criancinha de 3, 4 anos não, né? Que tem que dar tudo na mãozinha, tá? A vida é assim mesmo. Beijo no coração, seja feliz, siga o nosso canal e até a próxima. Gratidão, Regina. Muito obrigada, eu que agradeço. Como é que fala mesmo o negócio? Taxidele. Taxidele.